Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai ver mais uma aula. E aí, hoje a gente vai falar de área e de volume. Tá? Então, a gente vai falar desses dois conceitos. A gente já falou de área, mas a gente vai recapitular a área e vai complementar com o conceito de volume. Então, a gente vai ver esses dois conceitos hoje. Então, a gente vai ver figuras planas de novo, lembrar o que são figuras planas, tá? As fórmulas de algumas áreas, das áreas que a gente conhece, o cálculo de área, figuras espaciais, volume e capacidade e o cálculo do volume. Então a gente vai rever o que é de área, que vocês já viram, e acrescentar o volume, tá? Então, figuras planas, a gente já tinha visto isso. A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais de duas dimensões, o que se difere das figuras geométricas espaciais, que são apresentadas em três dimensões. Inclui, portanto, o conceito de volume. Então, a gente vai ver figuras planas e figuras espaciais, tá? Figuras geométricas espaciais. Lembrando das figuras planas, então a gente tem algumas figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, círculo, trapézio, losango. Então, tudo aquilo que é plano, que a gente consegue desenhar na lousa, no caderno. Para o cálculo da área é necessário o uso de fórmulas. Então, cada figura tem a sua forma específica. Então, a gente já tinha visto que para calcular o triângulo eu preciso fazer a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, quando eu falo de área, eu estou falando da superfície, aquilo que eu posso colocar piso, aquilo que eu posso pintar. Então, essa minha parte aqui é a base, tá? Do triângulo. E a altura é do vértice aqui do triângulo até a parte central aqui desse lado. Então, eu tenho a fórmula para calcular a área do triângulo. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, o quadrado tem todos os lados iguais. Se eu fizer lado vezes lado, ou lado ao quadrado, eu vou conseguir achar a área do meu quadrado. A área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, a diagonal maior, aí você tem que verificar, porque ela pode ser de assim, ou ela pode ser assim. Então, a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. O retângulo é base vezes altura. A minha base é essa parte aqui, que eu estou mostrando para vocês, e a altura do retângulo, tá? É só fazer a base vezes a altura e eu já sei a minha área do retângulo. Do trapézio, eu tenho que fazer, para me descobrir a área, eu tenho que fazer, somar a minha base maior com a minha base menor. Então, aqui, ó, base maior com a base menor, eu vou somar. Essa resposta eu vou multiplicar pela altura. E aí eu vou dividir por 2 também, tá? E a área do círculo, eu faço o π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que o π é uma constante e eu geralmente coloco 3,14, tá? Então é 3,14 para a constante que eu vou utilizar. Então quando eu vejo π, eu substituo por 3,14. E o meu raio é metade do meu diâmetro. O meu diâmetro é de uma parte da circunferência até a outra parte da circunferência, passando pelo ponto central. Eu tenho um ponto no meio da circunferência, esse ponto central desse ponto central até qualquer parte da minha circunferência, eu tenho raio, tá? Lembram de todas as fórmulas? A gente já viu essas fórmulas, tá? O cálculo de áreas. Então aqui eu tenho uma figura que é um trapézio, e aí eu quero calcular a área. Aqui tudo que está pintado em vermelho é a área. Eu tenho minha base maior, que é os 15 metros, que está em vermelho aqui. Eu tenho a minha base menor, que está em 5 metros, que está aqui em azul. E eu tenho minha altura, que é 8, que está aqui em verde, 8 metros.
Então, eu vou aplicar na fórmula. A fórmula é essa, ó. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, eu substituía lá 15, que é minha base maior, 5, que é minha base menor, vezes 8, que é a minha altura, dividido por 2. Então, como tem o parênteses, eu vou ter que resolver primeiro o que está no parênteses. Então, o que está no parênteses é uma adição. Então, eu vou primeiro somar esses valores que estão dentro do parênteses, que é o 15 mais 5, que vai dar 20. Então, e aí a minha 20 eu já tiro fora do parênteses, que vai multiplicar pelo 8, que era a altura, que está fora do parênteses. 20 vezes 8, tá? Aí eu vou ter 160. Esse 160 eu vou dividir por 2. Então, eu tenho 80 metros quadrados. Toda vez que eu calculo a área, tem que vir esse número 2 em cima do metros, do quilômetros, ele tem que vir. A área da minha circunferência, eu preciso aplicar a fórmula, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, essa é a fórmula da minha área. O raio, neste caso aqui, é a informação que eu tenho que buscar na minha figura. Eu sei que de diâmetro eu tenho 12. Então, eu vou ter a metade de raio. Porque o raio é a metade do diâmetro. É só dividir 12 por 2. Porque eu vou ter raio 6. O meu raio vai ser o 6. Então, no lugar do R, eu vou substituir o número 6, que é o valor do raio. Agora, em vez de ficar R ao quadrado, ficou 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Tá? Aí, então, ficou a área é igual a π vezes 36. O π, a gente já falou que é uma constante, que provavelmente todas as hipóteses geralmente vem no enunciado dizendo que você vai usar 3,14, porque é o número aproximado de π é 3,14. Por isso que tem esse sinalzinho aqui de tio, quer dizer aproximado. Substituía lá, no lugar do π eu coloquei 3,14 vezes 36. Eu faço essa multiplicação, eu chego na área. Então, minha área aproximada dessa circunferência é 113,04 centímetros quadrados, tá? Centímetros quadrados. Do mesmo jeito que eu coloquei o quadrado, aqui eu também coloco quadrado, porque toda vez que eu falo de área, eu falo em metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, quilômetros quadrados, porque eu estou falando da superfície, onde eu posso fazer uma plantação, onde eu posso colocar piso, onde eu posso asfaltar, onde eu posso colocar, eu posso pintar, porque na parede também tem superfície, a parte que eu pinto da parede é superfície também, tá? E aqui a gente tem o losango. Então, a gente aplica a fórmula. Então, toda vez que a gente vai calcular áreas, a gente tem que aplicar as fórmulas. Então, a gente tem que recordar essas fórmulas ou buscar essas fórmulas em algum lugar. Então, a gente busca essas fórmulas em algum lugar, se vocês não lembram. Então, vocês têm que pesquisar essas fórmulas quando você esquece e aplicar a fórmula. A fórmula para o cálculo de área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, minha diagonal maior aí é o 8 e minha diagonal menor é o 6. Eu faço 8 vezes 6 e mantenho dividido por 2. 8 vezes 6, 48. Dividido por 2, 24. Mesma coisa, estou falando de área, eu tenho que colocar, nesse caso aqui, colocar centímetros quadrados. Tá? A gente recordou o cálculo de área. Tudo bem para vocês? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês tinham esquecido? Ou relembrou de tudo que a gente tinha falado? Então, para calcular a área, é só eu aplicar a fórmula. Eu tenho que conhecer a fórmula e conseguir aplicar. Eu não preciso decorar essa fórmula, eu preciso mais saber onde buscar essa fórmula quando é necessário, tá? Então, vamos para o próximo. Figuras espaciais. A gente falou das figuras planas, agora a gente vai falar das figuras espaciais, que também chamam de figuras geométricas espaciais, tá? A geometria espacial é a análise de sólidos no espaço, ou seja, é uma geometria para objetos tridimensionais, diferente da geometria plana, que é o estudo das figuras bidimensionais. Assim como esta, aquela surge com base no conceito primitivo, sendo eles ponto, reta, plano e espaço. Então, figuras
geométricas espaciais ou figuras espaciais são figuras que eu consigo observar que tem espaço, que tem volume dentro, que eu consigo colocar alguma coisa, que eu consigo armazenar alguma coisa. A gente tem algumas figuras espaciais aí. A esfera. O que é a esfera? A esfera nada mais é do que uma bola. Então eu tenho que observar que tem espaço. Se eu pegar uma bola, isso a gente chama de esfera. O desenho parece com um círculo. Mas quando a gente denomina que isso é uma esfera, quer dizer que quando a gente tirar desse papel, a gente vai ver o quê? Vai visualizar o quê? Uma bola, tá? Uma bola. E a gente chama de esfera. É uma figura que eu consigo perceber que tem espaço dentro. Então, por isso que a gente chama de figuras espaciais, pelo conto de ter espaço dentro. O cone. O cone é outra figura espacial, uma figura geométrica espacial. Eu consigo observar que tem espaço. A gente lembra do chapéu de aniversário, a gente lembra do cone de sinalização de trânsito. Então, eu consigo perceber que tem espaço dentro disso. O prisma de base quadrada, desculpa, a pirâmide de base quadrada, esse daqui, a pirâmide de base quadrada. Mas as pirâmides, como que eu diferencio pirâmide? Aonde eu tenho uma ponta. Tá vendo que eu tenho uma ponta? Então, eu vou ligar e vou ter sempre uma ponta quando eu falo de pirâmide. Eu tenho pirâmide de base quadrada, de base pentagonal, de base hexagonal. O que é essa diferença da base? Tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixo não formou um quadrado? Por isso que ela é de base quadrada. Se tivesse formado um pentágono, ia ser de base pentagonal. O que é um pentágono? 5 lados, ia ter um lado a mais. Em vez de 4 lados, ia ter 5 lados. E aí é uma pirâmide de base pentagonal. E aí, quando eu coloco essa pirâmide de pé, eu vejo que ela vai ter uma ponta. Por quê? Porque esses 4 pontos que a gente... Essa aqui. Eu tenho uma vértice, outra vértice, outro vértice e outro vértice. Eu tenho 4 vértices. Esses 4 vértices vai formar uma aresta, que nem aqui, ó. Esse vértice vem aqui, ó, forma uma aresta. Todas essas arestas vão se ligar aqui, exatamente junto, formando uma ponta. Por isso que eu vou chamar de pirâmide. Então, toda figura que parece que tem esse formato, que forma uma ponta em cima, a gente chama de pirâmide, tá? A gente tem o cubo, tá? É uma figura espacial. A gente tem o cilindro, tá? O cilindro parece uma lata. A gente tem o paralelepípedo. A gente tem um paralelepípedo que nada mais é do que o retângulo, mas com espaço dentro. A gente pensa numa caixinha de apagador, uma caixa de sapato, tá? A gente tem o prisma. Qual a diferença da pirâmide do prisma? Porque a pirâmide e o prisma, a diferença na pirâmide eu vou ter essa ponta em cima aqui, ó. Eu tenho essa ponta. No prisma eu não tenho ponta. Eu não tenho ponta. Nenhum dos dois lados em cima. Se eu olhar aqui, ó, esse lado aqui é um triângulo. O lado de cima também vai ser um triângulo, igualzinho. Diferente da minha pirâmide, que aqui embaixo é um quadrado, aqui em cima é uma ponta. No meu prisma eu tenho um triângulo aqui, logo eu sei que do outro lado também será um triângulo. Por isso que aqui a gente chama de prisma de base triangular. Por quê? Porque essa base aqui é um triângulo, tem 3 lados. E eu chamo de prisma porque do outro lado é igualzinho, vai ter outro triângulo, tá? Aqui é um prisma de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque aqui, se eu contar, eu tenho 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa minha base aqui é de 6 lados. Então, por isso que é um prisma de base hexagonal. E aí, eu sei que é prisma por quê? Porque este lado aqui, que é um hexágono, do outro lado é igualzinho. Se ele tivesse uma ponta, seria pirâmide. Pirâmide de base hexagonal. Mas ele não tem uma ponta. O mesmo lado aqui é o mesmo lado aqui do outro lado. Então, em cima e embaixo, eles são figuras exatamente iguais, formados por hexágonos. Por isso que a gente chama de prisma. E quando a gente chama de pirâmide, ele vai ter que ter uma ponta. Ele vai ter uma base de um jeito e a ponta, sempre. Tá? Ficou claro essas figuras planas? Conseguiu entender porque elas são figuras espaciais? Desculpa, eu falei plana. Porque elas são figuras espaciais e porque cada uma tem esse nome específico, e principalmente o prisma e a pirâmide. Ficou claro para vocês?
Mariana, Gislaine, ficou claro? Vocês conseguiram entender? O porquê de chamar figuras espaciais e o porquê de cada uma tem o seu nome próprio. E aí, pirâmide e prisma, diferenciar os dois. Também consegue diferenciar os dois quando eu vejo a figura? Pode falar, Mariana. Figura espacial. Você falou que a figura é plana, né? Que você consegue desenhar no caderno. E essa daí, igual a esfera, você tira ela com uma bola, não é? A esfera é uma bola. Então eu consigo ver, se eu olhar para uma bola, eu não consigo perceber que tem espaço dentro? Tem. Então, todas as figuras espaciais eu consigo perceber que tem espaço dentro. Esse desenho aqui que é o mais difícil de desenhar. Mas esse já dá para perceber que tem espaço dentro. Todos os outros dá para perceber que eu tenho espaço dentro. Por isso que eu chamo de figura espacial. Esse daqui, o desenho parece um círculo, mas eu já escrevi aqui embaixo que é uma esfera. Por quê? Porque eu quero mostrar que tem espaço, mas não dá para desenhar isso num papel plano. É difícil desenhar. Não Ou dá, porque daí desenhar você uma vê bola. um cilindro. Pode falar, Mariana. Se você desenha, acaba virando quase um cilindro. Depende do jeito que você desenha. Então. Isso. Então, mas eu tenho que observar que tem espaço dentro. Todas as figuras espaciais é porque tem espaço dentro. Elas são 3D, são figuras em 3D, eu consigo ver mais espaço. E as figuras planas, elas são 2D, eu só vejo eu vejo dois lados só. E a figura espacial eu consigo ver 3 lados, tá vendo? Olha aqui, 1, 2, 3, tridimensional, ó. 1, 2, 3. Se eu olhar, eu vejo um lado, o outro lado e uma frente. Eu sempre vou ter isso. Só que a esfera é complicado de desenhar, tá? Mas Ah, você entendeu o conceito. entendi. Então, quando eu falo de figuras espaciais, a gente tem volume e capacidade. Volume é o espaço que ela ocupa. Uma caixa ocupa tanto de espaço, é o volume dela. Mas essa caixa tem uma capacidade, é o que cabe dentro da caixa. Então, volume é o espaço que ela ocupa e capacidade é o que eu posso armazenar. Porque pensa assim, quando você tem um copo, ele tem um volume e tem uma capacidade. Mas não tem aqueles copos que tem um fundo de vidro bem grande? Já perceberam isso? Que tem uns copos que tem um fundo muito grande? Então, quando você vai colocar líquido dentro, o volume dele é grande, ele ocupa bastante volume. Mas na hora de colocar líquido, eu coloco menos líquido, porque a capacidade é menor. Então, eu tenho que entender essa diferença de volume e de capacidade, tá? Então, volume, o volume de um corpo é a quantidade de espaço que ocupa por este corpo. O volume tem unidades de tamanhos cúbicos, por exemplo, centímetros cúbicos e metros cúbicos e outros, quilômetros cúbicos, milímetros cúbicos, tá? Então, o volume de uma caixa, que uma caixa é um paralelepípedo retangular, eu vou ter as dimensões. Quais são as dimensões? O comprimento, a largura e a altura. Lembra que quando eu faço retângulo é a figura plana que dá origem ao paralelepípedo. Quando eu faço retângulo, eu não tenho base e altura. As dimensões, quando eu faço uma figura plana, são 2 dimensões. Geralmente são 2 dimensões que a gente vai utilizar. 2 ou 3 dimensões. Mas são mais simples. Agora, quando eu faço meu paralelepípedo, eu visualizo 3 partes, uma figura tridimensional. Sua unidade no Sistema Internacional de Unidades, é o metro cúbico. Então, metro cúbico é a unidade de volume, tá? A seguinte tabela mostra a equivalência entre volume e capacidade. Contudo, não é considerado a unidade fundamental do Sistema Internacional, pois pode ser calculado através dos comprimentos. A unidade mais comum utilizada é o litro. Então, eu utilizo metros cúbicos para volume e litros para capacidade. Então, são duas coisas diferentes e têm suas unidades de medidas também diferentes. Ficou claro para vocês a diferença de volume e a diferença de capacidade? E que volume é dado por metros cúbicos ou centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, e
A capacidade geralmente é calculada por litros. Litros, mililitros, quilolitros, tá? Ficou claro para vocês? Tudo bem, Mariana? Então, aqui a gente tem uma tabelinha de volume e capacidade. Se eu tiver 1 metro cúbico, eu tenho, na verdade, 1 quilolitro. Se eu tiver 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro. E se eu tiver 1 centímetro cúbico, eu tenho 1 mililitro. Então, essas são as referências. Toda vez que eu tiver 1 centímetro cúbico, eu vou ter 10 quilolitros. Se eu tiver 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro. Se eu tiver 1 centímetro cúbico, eu tenho 1 mililitro. Então, essa é a referência. Então, por exemplo, se eu tiver 100 centímetros cúbicos, eu vou ter 100 quilolitros. Se eu tiver 50 decímetros cúbicos, eu tenho 50 litros. Se eu tiver 12 centímetros cúbicos, eu tenho 12 mililitros. Essa é a referência. Então, sem referência básica, sem utilizar cálculo. É só tirar de um e puxar para o outro. Ficou claro essa unidade de medida para volume e para capacidade? E conseguir fazer... É uma transformação simples, sem conta, porque tem como fazer por conta também. Mas essa simples de entender que 1 metro cúbico é 1 quilolitro, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de 1 litro, e 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 mililitro. Ficou claro isso para vocês? Ficou? Tá bom. Então, o volume do paralelepípedo. Então, a gente vai fazer o cálculo agora do paralelepípedo. O paralelepípedo é essa figura aqui. Que nada mais é, ó, se eu pensar sem um volume, é um retângulo. A figura plana é o retângulo, e quando eu faço a figura espacial, é um paralelepípedo. Aqui, se eu observar, a gente vai fazer primeiro esse cálculo pelos quadradinhos. Então, o que a gente observa? Aqui eu tenho 4 centímetros, ok? De comprimento, 4 centímetros de comprimento, ou 4 quadradinhos, 4 unidades, 2 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Um quadradinho, eu tenho o quê? 1 centímetro cúbico, porque se eu fizer 1 e 1, vai dar 1 centímetro cúbico, tá? 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 centímetro cúbico. Nesse quadradinho aqui, eu vou fazer essa informação. Olha lá. Cada cubo tem 1 centímetro cúbico de volume, olha lá. Porque eu fiz 1 vezes 1 vezes 1. E aí o que mudou só? Centímetros cúbicos. Por quê? Porque ele repetiu 3 vezes, tá vendo? Ele repetiu 3 vezes. Então é centímetros cúbicos, tá? Então, quer dizer, ele está nas 3 dimensões. Tanto em comprimento, como em largura, como em altura, tá? Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei o meu 4 centímetros aqui, que é o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então é isso. Se eu contar aqui, eu vou ter 24 quadradinhos. Ou 24 centímetros cúbicos. É a mesma coisa de dizer. Por quê? Olha, se eu fizer aqui, ó. Aqui são 3. Aqui são 4. E aqui são 2. Foi isso que eu calculei, tá? Para formar o paralelepípedo, serão necessários 24 cubos de 1 centímetro cada volume. Então, eu preciso de 24 cubos aqui, cada um de 1 centímetro. E aí eu formo esse cubo maior aqui, tá? Note que o volume do paralelepípedo é 24 centímetros quadrados, tá? Aqui eu tenho outro paralelepípedo. Ele não deu o tamanho de comprimento, ele colocou A, de largura ele colocou B, e de altura ele colocou C. Então, a partir daí, a gente vai generalizar. O volume V de um paralelepípedo de dimensões, quando eu falo dimensões, são os tamanhos que ele tem.
de dimensões com medida A, B e C é dado por, ou seja, ele tem as dimensões A seria o comprimento, B seria minha largura, B seria minha largura e C seria minha altura. Eu vou ter esta fórmula para calcular o volume. Volume é igual a vezes B vezes C, onde o que acontece? O meu A é o comprimento, o meu B é a largura e o meu C é a altura. Tudo bem para vocês? Posso continuar? Então, eu tirei dessa informação aqui para generalizar, aonde eu acabei vendo que eu tenho uma fórmula. Toda vez que eu calculo o A vezes o B vezes o C, eu estou achando o meu volume do paralelepípedo, tá? Então, ó, determine o volume de um container cujas dimensões são 3 metros de altura, 2,5, 2 metros e meio de largura e 6 metros de comprimento. Então, olha lá, o container, ele é em formato de paralelepípedo, então eu vou calcular como volume, a fórmula vai ser essa, volume é igual a vezes B vezes C, onde A é o comprimento, B é a largura e C é a altura. Só que como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar minha resposta, eu posso inverter. Se eu invertir não faz diferença, por quê? Porque é tudo multiplicação, tá? Então essa regra de multiplicação também se aplica aqui, que a ordem aí que tiver os números não vai alterar minha resposta, tá? Então olha lá, eu tinha 6 de, volume era igual 6 de comprimento, 2,5 de largura e 3 de altura. Se eu multiplicar tudo isso, eu vou chegar nos 45 metros cúbicos. Então, quanto que eu tenho de volume? Eu tenho 45 metros cúbicos. Só que se eu estou falando de volume, eu estou falando do espaço que esse container ocupa. Não é o que cabe lá dentro. É o espaço que ele ocupa. Então, se eu for colocar isso em algum lugar, ele vai ocupar 45 metros cúbicos. Isso não significa dizer que é o quanto de coisa que cabe dentro dele. Porque o quanto de coisa que cabe dentro dele é capacidade, tá? Que, se a gente perceber aí, é 45 metros cúbicos. Se a gente voltar lá para a tabelinha, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que 45 metros cúbicos seria 45 quilolitros. 45 quilolitros seria aproximadamente o que esse container consegue armazenar, que cabe dentro disso, 45 quilolitros. Nem sempre, tá? Porque a gente teria que tirar a espessura do container para ficar mais ideal, tá? Mas é aproximadamente 45 quilolitros. E aí, para ficar exato, eu tinha que tirar a espessura dessa placa de ferro aí para saber qual é o tamanho, a capacidade correta. Mas a gente generaliza falando que 45 quilolitros, aproximadamente 45 quilolitros é a capacidade dele, tá? Volume do cubo. Então, o volume do cubo. O cubo que é? É a referência do quadrado. Então, a gente tem um quadrado, e aí quando a gente quer a figura plana, quadrado, quando a gente quer fazer uma figura espacial, a gente faz o cubo, a gente dá o nome de cubo. Por quê? Porque a gente consegue observar 3 dimensões e a gente consegue observar que tem espaço. A gente consegue armazenar isso. Isso aqui é como se fosse uma caixinha quadrada. A gente consegue armazenar coisas aí. A gente vai denominar. Quando a gente tem um quadrado, todos os lados não são iguais? Então, todos os lados são iguais, todos os lados têm o mesmo valor. No cubo é a mesma coisa, porque se todos os lados são iguais, então, se esse lado mede A, os outros 3 aqui também tem que medir A. Logo, os outros 3 também tem que medir A. Esse mede A, esse também vai medir A. Então, todos os lados do cubo têm a mesma medida. Por isso que a gente colocou aqui que o comprimento desse cubo é A largura do cubo é A e a altura do cubo é A. Por que eu coloquei a mesma letra? Para evidenciar isso mesmo. Quando tem a mesma letra, quer dizer que o número é igual. Se eu for substituir o A por qualquer número, esse número tem que aparecer aqui, o mesmo tem que aparecer na largura, o mesmo na altura. Então, o número vai aparecer nos 3 lugares. Com isso, eu consigo generalizar e fazer a fórmula. Então, o volume V de um cubo de aresta com medida A é dada por... A gente, lembrando de uma figura espacial, a gente tem
vértice, que é o ponto de encontro. A gente tem as linhas, que a gente chama de arestas. Essas linhas a gente chama de arestas. O encontro dessas arestas a gente chama de vértice, tá? E o que a gente vê na frente aqui, a gente chama de face. Então, toda vez que a gente tiver uma figura espacial, a gente vai ter face, arestas e vértices. Vocês já viram isso em algum momento, tá? Então, generalizando, eu tenho o volume é A vezes A vezes A. Tenho A vezes A vezes A. Olha lá, isso me lembra uma potenciação, porque olha lá, qual seria a minha base? O A. E o A se repete quantas vezes? 3 vezes. Então, o que repete é meu expoente. Então, a fórmula para calcular o cubo é volume é igual a ao cubo, tá? Então, aqui, ó, o expoente é 3. Então, quando eu tiver o valor de A, é só eu levar ao cubo, que eu acho o valor do meu volume, o que vai ocupar de espaço por essa figura que vai parecer uma caixa quadrada, tá? Então, lá, o volume de um cubo é igual à medida da sua aresta elevada ao cubo, tá? É isso que ele fez aqui, ó. A medida da aresta elevada ao cubo. O que é a aresta? A parte aqui, ó, o comprimento. A gente tem o comprimento, a largura e a altura, mas todas medem a mesma coisa, tá? Determine o volume do cubo cujas dimensões são de 2 centímetros. Então, se eu já sei que a dimensão é de 2 centímetros, é 2 centímetros de comprimento, é 2 centímetros de largura, é 2 centímetros de altura, porque é um cubo, todos os lados são iguais, tá? Então lá, a gente tem o desenho do cubo. E ele mede 2 centímetros, tanto de comprimento, largura e altura. A fórmula é essa daqui. Volume é igual a elevado ao cubo. E o meu A é esse valor da minha aresta, que é 2 centímetros. Então, é só substituir. Então, volume é igual a 2 elevado ao cubo. O que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho o quê? 8 centímetros cúbicos. Então, o espaço que essa caixa quadrada vai ocupar é de 8 centímetros cúbicos. O espaço que ela vai me ocupar é o volume dela, é o espaço que eu vou ocupar. Agora, o que cabe dentro dela é capacidade. O que cabe dentro dela é capacidade. Então, vamos olhar a capacidade dela, que estava 8 centímetros cúbicos. Então, a gente vai lá naquela tabelinha. Olha lá. Não era centímetros cúbicos? Está ali embaixo, ó. Centímetros cúbicos. Então, a cada centímetro cúbico, eu tenho 1 mililitro. Então, são 8 mililitros. Então, essa caixa ela é pequenininha, ela cabe 8 mililitros, tá? Então, o volume do cubo é 8 centímetros cúbicos e a capacidade é 8 mililitros, tá? Por hoje era só isso, a gente tinha pouca coisa, tá? Tem alguma dúvida? Eu usei esses 2 livros para construir essa apresentação, então, se lá no 8º ano, no livro que vocês têm, na página 136 a 154, tem algumas informações também. E no livro do 7º ano também tem algumas informações. Com alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem dizer, perguntar, principalmente do volume e da capacidade? Alguma dúvida?